começar. Esperar mais tempo não. Olha, uma coisa é clara, tá? Para todo mundo, na verdade, tanto pro pessoal de esquerda quanto pro pessoal de direita, pouco importa a posição política, tá? Pouco importa a religião, até certo ponto, tá? Pouco importa a cosmovisão, mas é algo que já foi retratado em vários filmes, como por exemplo Fight Club, Taxi Driver, Táxi e etc., né? Que é a crise da masculinidade. E a crise da feminilidade também. É algo que já está sendo muito documentado, vários adicionam algumas soluções para isto, e parece que é um amontoado é, interminável. Sabe? Parece que essa discussão nunca chega a lugar algum. E jamais temos uma definição do que de fato são os sexos, como eles funcionam, né, e o que eles são. Parece que nunca chega nisso, né? Parece que, pô, o que que é isso? Tá, nós estamos discutindo sobre isso. Nós estamos discutindo as soluções para o problema da masculinização e da masculinização da mulher e do homem, etc. Mas o que que é isso? Tá? Que diabos são essas duas coisas? E você saber isso é muito importante. Tá? Porque, bem, é o pontapé inicial para qualquer vida espiritual, pontapé inicial existencial. Tá? Porque, bem, você, por exemplo, eu observo isso muito nas igrejas, tá? Na religião cristã em específico, dos últimos anos pra cá. Na verdade, o que eu tô observando foi dos últimos anos pra cá. Não significa que seja um problema tão atual assim. Não, já é um problema que se desenrola por mais de 100 anos. Tá? E é um problema de masculinidade nas religiões, tá? E não se é notado isto. Tá? Não se é notado isto. O pessoal foca muito na transcendência da alma, muito em todos esses aspectos divinatórios, a da teoses, isso, aquilo, mas a pessoa não observa que esse é um degrau superior, tá? Um degrau superior da, da pirâmide, e não o pontapé, né? Não é a base. Então isso gera problemas, tá? Isso gera problemas por quê? Porque como que você constrói uma casa sem a base? Ela rui, aí ela realmente rui. Perde-se o significado de tudo aquilo. Você vai observar, por exemplo, um caso notório, tá? O Mike Tyson. Mike Tyson foi um indivíduo que ele frequentou durante muito tempo, se não me engano, a igreja católica. E ele estava realmente se dedicando àquilo, mas por conta dele não ter construído uma certa base, ele acabou abandonando. E hoje em dia ele não frequenta mais religião nenhuma. Aí, então é isso que acontece, sabe? Ou a pessoa apostata, que na verdade não seria tão um problema, né? Porque, bem, se ela se converteu para outra religião, tá, né? Teve algum motivo interno dela para fazer aquilo. Mas geralmente a pessoa, sei lá, só sai da religião, não participa mais de nenhuma, né? Ou se feminiza completamente, é, ou vira uma espécie de caricatura religioso. Uma espécie de fato de espantalho da própria religião. Tá? Ele não a pratica de maneira correta. O indivíduo, né, que quer focar ah, nesse aspecto mais transcendente, mais superior, ele antes tem que passar, por assim dizer, pelo rumbo do Saturno, para quem sabe algum dia ele possa chegar ao Sol. Tá? E por que que eu não entro de cabeça já nesses símbolos que são utilizados para se referir ao masculino, estados interiores, etc. Porque muitas pessoas do nosso meio, por exemplo, já fazem isso. Tá? Já fazem isso. Falam tudo certinho, tá? A nível abstrato, a nível simbólico, tudo correto. Tem com uma lógica perfeita. Só que aí chega no dia a dia, o cara não sabe como agir. Ele não sabe como agir. Eu sei que eu tenho que ter coragem, benignidade e autocontrole, por exemplo. Ou majestade. Mas como que eu faço isso? Me dá um exemplo. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu sou um sujeito CLT.
Sou um sujeito que tem, às vezes, um subemprego, mal paga ele, e, sei lá, tá rodeado de mulheres. Como que eu faço isso? É uma coisa que o pessoal não diz, né? E não tem uma solução definitiva. De fato, não tem. Porque cada caso é um caso. Não tem como você dar uma resposta genérica, geral para todos. Não é possível. Isso não é possível. Então, pensando nisso, eu não vou entrar nesses aspectos mais abstratos, por enquanto. Mas eu quero trazer algumas experiências mais pessoais, de outras pessoas também, a respeito disso, sabe? Do pontapé inicial. Eu acredito que todo mundo tem uma percepção mais ou menos do que é o masculino e o feminino. Então, eu já posso partir mais ou menos para as experiências e não para a definição em si do que é. Porque, bem, se vocês já sabem, né, na verdade eu não tenho tanta certeza disso. Porque eu não sei se a pessoa que está me assistindo aqui é um sujeito novo no canal, às vezes nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, ou não, né? Então, eu quero perguntar aqui para vocês. Vocês já têm ciência mais ou menos do que é o masculino, do que é o feminino, a nível abstrato? Se não, eu posso explicar aqui, não tem problema. Aí vocês têm que. Peço que vocês escrevam no chat para que eu saiba, tá? Eu sei brevemente. O Caio respondeu. Eu acredito que a posição do pessoal seja mais ou menos a mesma. Então eu vou explicar de uma maneira aqui mais geral, tá? Ou talvez eu entre no. Eu gostaria de uma explicação sobre. Perfeito, eu posso explicar, tá? Olha, eu. Eu peço que vocês tentem enxergar a minha explicação agora de maneira meio que esotérica, tá? Não aquele pensamento filosófico das causas externas, de uma maneira meio mecanicista, nada disso, tá? Tente enxergar de maneira mais profunda. O que é o homem? Muitos colocam o homem como sendo algo solar. Por quê? É porque, bem, aí tem várias características, né? O Sol, ele é imutável, ele simplesmente é, né? Ele faz as coisas a partir do interno dele e jamais é definido de maneira externa. Por exemplo, tenta jogar um míssil no Sol. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O Sol vai continuar fazendo o trabalho dele, o papel dele. E é o quê? Iluminar as coisas, tá? Iluminar as pessoas, dar vitalidade, fazer as coisas crescerem, né? Porque, bem, as plantações precisam de sol e ele é autossuficiente, sabe? O sol é autossuficiente, ele é. Ele não precisa de nada. O sol não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não precisa de absolutamente nada. Ele é um corpo é, 100% autossuficiente. Muitos ligariam a imagem de Jesus, por exemplo, ao sol, por conta dessa autossuficiência. Bem, se Jesus, por exemplo, é Deus, ele é autossuficiente em todas as maneiras. Ele não precisa comer, não precisa dormir, ele não precisa descansar, né? Então tem essa ligação também. Mas observe que, com base na definição que nós demos, não é possível um indivíduo ser 100% solar. Certo homem, não é possível ele ser 100% solar. Não em todos os momentos. E isso não é tão simples assim dizer, mas no indivíduo humano, ele não é apenas uma coisa, mas ele tem vários tipos de realidade dentro dele. Sim, tem aspectos lunares no homem, tem aspectos solares na mulher. Então não é algo tão simples. Mas em geral, assim, ó, reduzindo aqui ao máximo, o que que é um homem? Bem, é um indivíduo que enfrenta os problemas, tá? Enfrenta os problemas, não é abatido por eles, tá? De fato não é abatido por eles, e tem autocontrole. E eu vou explicar essas coisas, tá? Que poderiam ser resumidas em três: força, majestade, que pode ser chamado de autocontrole, mesma coisa, ou benignidade. Tá, vamos começar pela majestade. E é o pilar ou a virtude principal para dar sustentabilidade às outras. É como se fosse um suporte. É o seguinte, é o autocontrole.
Bem, o que é o autocontrole? O autocontrole é a capacidade do indivíduo de dizer sim e dizer não, ser positivo e negativo, no sentido de que ele falar sim para coisas e falar não para coisas. Um exemplo, um indivíduo, ele decidiu fazer jejum. Então tem muita comida ali, né? Mas ele falou, pô, não vou comer isso aí, cara. Tem que fazer jejum, certo? Tem que fazer jejum. Eu falei pra mim mesmo, né? Ou seja, é um desejo interno dele. Então ele vê a comida e começa a ser seduzido por aquilo, de maneira externa. E aí o que que ele faz? Se o sujeito tem a virtude da majestade ou do autocontrole, ele vai dizer, não, eu não vou comer isso daqui. Por quê? Ah, porque eu não vou comer, sabe? Tem uma disposição minha interna que diz pra não comer. Independente da tentação externa, da, da vontade que vem de fora, pouco importa. Por que pouco importa? Porque eu não vou comer nesta merda. Sabe aquela energia que o indivíduo tem? Isso é algo muito masculino. É só você ver o sol irradia, tá? Mas o indivíduo fala, eu não vou comer essa merda. Sabe por que eu não vou comer? Porque eu não preciso dessa merda. Mas tem o oposto também. É o seguinte, o indivíduo às vezes tem que agir. Mesmo que o corpo dele grite para ele não fazer aquilo. Exemplo, um exemplo muito claro. Eu acho que vocês já tiveram em alguma situação de perigo alguma vez na vida ou já presenciaram. E é muito notório, é muito claro que acontece o seguinte: as pessoas em volta congelam perante esse tipo de situação. Eu, por exemplo, já teve casos onde eu fui numa casa com piscina com minha família, né, passar comemorar algum evento e uma das crianças caiu na piscina. E após a criança cair na piscina, é, todo mundo congelou em volta. Por que todo mundo congelou em volta? Porque, bem, o corpo, o organismo material estava dizendo o seguinte: é, não faz isso, não vai tentar salvar ele, porque se salvar ele você pode morrer. Se você fizer isso, cara, já era. Você vai passar mal. Não faz isso, não faz isso, deixa ele. Pouco importa ele. Então é muito normal a pessoa travar. Sabe aquele famoso, cara, congelei, não consegui agir. Por quê? Porque, bem, o indivíduo sucumbiu ao próprio corpo dele. O corpo dele falou mais alto do que a intenção interna dele dizer sim, eu vou fazer isso. O que é coragem, por assim dizer, né? Isso explica coragem e autocontrole. A coragem é quando o indivíduo não tá com medo. Não, ele sempre vai estar com medo. Tá? Ele sempre vai estar com medo até certo ponto. Por exemplo, vem um valentão batendo no seu amigo, aí você foi pra cima do valentão se tremendo tudo, mas realmente bateu no valentão. Esse sujeito é covarde porque ele tá tremendo? De forma alguma. É só uma. Opa, boa noite, Lourenço. Tudo bem? De forma alguma. Ele não é covarde porque ele tá tremendo. Veja, o que define o indivíduo, até certo ponto, não é o corpo dele, mas a intenção dele e a atitude dele. É aquela famosa frase: o homem não os erros que ele comete, mas os erros que ele conserta. Então, o indivíduo, mesmo que ele seja tremendo, ele saiu da briga, ele, pô, quase desmaiando, pressão caindo, um medo absurdo. É, Ele ainda assim foi muito corajoso. Por quê? Porque ele disse não a esse medo interno e ele teve um autocontrole muito grande para agir. O sujeito diz não, o outro indivíduo diz sim. Você pode observar até uma certa dualidade. Há um poder criativo e destrutivo. É uma coisa que é muito difícil, por exemplo, para a mulher. Porque a mulher, sendo a lua, ela não consegue muito bem fazer isto. Você vai observar, por exemplo, a mulher cede muito ao aspecto social. Muito, muito, muito. Opa, boa noite, Alexandre. Tudo bem? Cede muito. Por exemplo, a mulher ali que entrou num grupo de amigas, as amigas falaram que ela não deveria fazer isso, aquilo, deveria trocar de roupa. E no dia seguinte ela trocou de roupa. Mesmo que ela não quisesse. Mesmo que ela não quisesse. Ou seja, ela foi definida desde fora.
sabe? Ela não teve aquela força interna de dizer não, como o Sol tem. Observa que aquele impulso que fez o indivíduo ter o ato de coragem ou o ato de se abster de alguma coisa é uma força interna, é uma autossuficiência, como a do Sol. Ele é como se fosse um núcleo dentro da pessoa que diz não. Só que na mulher é diferente. Ela sendo a Lua, ela é definida a partir de fora. A partir de fora. Ou seja, ela não tem necessariamente essa força interna como o Sol. Não, ela recebe o brilho, a luz de um homem, de algo solar, de algo que ilumina. Veja, não é só o homem que é solar, claro. Deus, por exemplo, é solar. É o máximo, tá? É o Sol por excelência. Ele que dá energia a todas as coisas. Sim, a mulher poderia ser definida, por exemplo, pela religião. Ou pelo um homem. Que é o que mais acontece. Geralmente acontece. E essa é uma coisa, tá? Que muita, pelo menos a nossa sociedade, diz que não é real, tá? Diz que, na verdade, é uma construção social. Que nada dessa disparidade entre os sexos existiram de fato, tá? Essas diferenças. Não, isso é tudo construção social. Em todo esse tempo, né? Eu acho que viveu até certo ponto. Eu perguntava pra todas as mulheres, tá? Assim que eu conversava e que eu tinha a oportunidade de perguntar. Por que que você gosta de se maquiar, por exemplo? Tá? Por que que você faz isso? Por que que você se arruma? Você quer aparentar ser bonita, isso e aquilo. Mesmo às vezes a pessoa sendo bonita já. A maioria dizia, não sei, eu só gosto. Aí você observa um fator que não é externo, um fator que não é social, não é social, tá? Mas é algo da própria natureza feminina até certo ponto. Isso é claro, tem uma expressão de várias formas, né? Tem tempos que, por exemplo, não tinha maquiagem, mas a mulher expressava isso de outra maneira. Aí você observa a questão da agradabilidade, a questão da beleza. É uma coisa que você vai notar é que mulher quer muito, tem muito desejo de manter um ambiente harmonizado, tá? De nunca brigar com o ambiente. Porque, bem, ela é moldada desde fora. Ela é moldada desde fora. Então, ela não pode arranjar briga com todo mundo, porque senão ela não vai ter a luz. Ela vai ficar literalmente. Imagina uma lua sem luz. Imagina a lua sem o sol. O problema é bem grave. Ela não teria brilho, ela não seria vista. Ela não seria. E, bem, agora vamos partir para a força. O que é força? Bem, a força tem vários aspectos, tá? E aqui eu tô dizendo, eu tô abordando todas essas questões das três virtudes num aspecto mais material biológico, tá? Aqui eu não tô dizendo sobre transcendência da alma, não tô dizendo sobre teose, não tô dizendo sobre nada disso. Não tô dizendo sobre nada disso, tô dizendo apenas a parte mais animal. A parte mais animal. O que é força, no sentido mais animal? É o poder de destruir algo, de destruir alguém. Essa é assim. Você vai observar que é, a imagem do masculino, por exemplo, sempre foi ligada com a capacidade de ferir alguém, de matar alguém. Você sempre vai observar, assim, sempre vai associar, por exemplo, a brutalidade à força, com o masculino e não com o feminino. Por que disso? Porque, bem, o homem também é ligado com a imagem do imperador. O imperador é o quê? Senão o indivíduo que manda as guerras, sabe? Que manda e inicia as guerras, certo? Ele também, sim, tem uma representação solar. Mas sim, o indivíduo homem, né? Tem uma brutalidade intrínseca. Uma brutalidade. Por quê? Porque até certo ponto, o homem, ele resolve problemas, tá? Ele resolve problemas. Por quê? Como o sol ilumina as coisas, sabe? E iluminar do homem é fazer coisas, sabe? Resolver problemas. O indivíduo, sei lá, ele é muito inteligente, tem uma capacidade analítica muito boa. O que que ele faz? Ele vai construir. Ele vai criar softwares, ele vai, sei lá, vai inovar no aspecto tecnológico. Ou um indivíduo que é muito bondoso, ele vai cuidar de pessoas.
é um indivíduo que é muito corajoso, é uma coragem quase natural. Ele vai proteger pessoas, ele vai ser, por exemplo, um policial, né? E nesses âmbitos, nessas habilidades naturais do indivíduo, ele brilha, ele é solar. Tá? Aquele ponto. Ah, e quando dizem, a masculinidade é de várias formas, não é que ela é de várias formas. O homem é um só. Mas como ele vai expressar essa masculinidade, sim, é diferente. Porque cada indivíduo é diferente. Mas homem e mulher é uma coisa só. Entende? Então, sim, o indivíduo masculino tem essa força natural. Tá? E uma coisa que dizem, pelo menos, né, na Idade Moderna, é que a força não resolve nada. E eu me pergunto, como assim? A força, a, a violência não resolve nada? É assim, a coisa de pensar durante 5 segundos. Como que a violência não resolve nada? Imagina, por exemplo, você pegar uma arma e colocar na cabeça de alguém. Você consegue o que você quer. Você resolve qualquer situação assim. Não é que é o certo. Não tô dizendo que é o certo. Tô dizendo algo que é. Tá? Isso também é uma. Foi como uma prerrogativa de feminizar o homem. Porque ele tem que ter essa masculinidade, tem que ter essa brutalidade. É algo normal. Por que ele tem que ter essa brutalidade? Porque, olha, ele vai ter que proteger algo, vai ter que construir algo e às vezes construir algo. E o mesmo impulso de destruir algo é o mesmo impulso de construção também. Mesmo impulso de construção, mesmo impulso de defesa, de proteção. É aquela vitalidade, sabe? Aquela força de falar que fazer aquilo, sabe? Aquele grito meio que interno, entende? Aquela disposição que você fala, você levanta da sua cadeira e fala, ah, tá, eu vou fazer aquela merda. Entende? Essa é aquela brutalidade que o homem tem. Aquela disposição, aquela assertividade. E quando ele faz aquilo por uma disposição interna. E quando ele faz, ele brilha. E não é irônico, não é sendo irônico, ele literalmente brilha. Não tem como não olhar pra ele. Tá? Não tem como não olhar. É... Porque ele tá literalmente iluminando o ambiente quando ele tá resolvendo um problema. Veja, tem a disposição interna e a partir disso surge uma solução para um problema. Quando ele faz aquilo, ele brilha. Quando ele faz aquilo, ele é notado por todos. Tá? Ele é notado por todos. Sem negar, bem, acho que qualquer pessoa já teve uma experiência desse tipo. Tá? Pelo menos se você nunca teve uma experiência desse tipo, puta merda. O negócio é meio triste, meio lastimável. Tá? Por quê? Porque é algo que naturalmente o masculino tem que fazer. Assim, ó, defeito, tá? Red flags, eu não gosto de usar esse termo. Mas se você tem, pode ter certeza que você não tem essas coisas que eu tô dizendo, tá? Você é um boiola. Um boiola físico e espiritual. Tô dizendo simplesmente físico, mas espiritual também. É o pior de tudo, tá? Seguinte, você tem medo de falar com os outros, tá? Tudo te machuca. Quando digo tudo te machuca, eu não quero mais fazer isso. Tô triste aqui. Tá? Você não pode ouvir uma crítica. Ou pior, você tem medo de tudo, tá? Assim, ó, nem em pensamento você conseguiria ferir alguém. Por quê? Porque você é um medroso. Um bundão. Uma mulher, quase. Sabe? Você é uma mulher. Porque a mulher é que age assim. Por que a mulher age assim? Porque ela é mais fraca fisicamente. 4 vezes mais fraca do que o homem, fisicamente. Então faz sentido ela ter medo. Porque não tem uma certa capacidade física, natural. Agora, o homem. Por que ele tem medo? Porque bem, ele já vê que é um bosta, sabe? Ele fala, não sou capaz disso mesmo, então eu vou fugir aqui. Sabe? Eu vou fugir disso aqui. E a maioria das vezes, sendo bem sincero, 90% dos casos, às vezes não é nem que o cara é frango. Sabe? Não importa se você é frango, realmente não importa. É... Mas é um cope, sabe? A maioria dos casos é um cope que o cara próprio cria, sabe? É um problema de masculinidade mesmo. Ele não brilha, sabe? Ele não se enxerga, ele não brilha internamente ao ponto de se ver.
Ele tem névoa, sabe? Uma névoa mental, uma névoa de percepção. Ele não sabe quem ele é. E quando o cara não sabe quem ele é, ele não tem esse desejo interno que parte do desejo. Sabe essa intenção que parte do desejo? Vontade de fazer algo bem. Quando você pensa, por exemplo, eu vou resolver aquela merda, por que que você faz aquilo? Por que você faz isso? Porque, bem, vem um desejo interno. Você fala, tá, deu muita vontade de resolver aquilo. Aí você pega aquela força e fala, tá, vou resolver isso daqui. Tá, vou resolver isso daqui. Ou, sei lá, alguém vai bater em algum familiar teu e você fala, ah, esse cara não é nem louco, ele não tá fazendo isso não. Ele não tá fazendo isso não. E mesmo você com medo, a parte corporal com medo, porque, bem, o corpo, o que ele quer fazer é se preservar. O corpo é muito egoísta. É muito podre, tá? Muito podre. Uma parte muito baixa. Sabe? O corpo é feito de barro. Tu és pó e ao pó voltarás. É feito de barro. Nós não somos superiores nem aos jeans no aspecto físico. Então o corpo é curva, é covarde, é uma merda. Tá? Em vários aspectos é uma merda. Você vai ficar com medo ali, né? Mas você fala, não, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse cara. Só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe o que vai acontecer. Entende por quê? Partiu de uma necessidade externa de uma pessoa e teve um desejo interno que correspondeu com aquilo e então você agiu. E veja, esse tipo de atitude, esse tipo de ação, a coragem, a benignidade, o autocontrole, a força, enfim, parte de treinamento, tá? Porque nós nascemos com aquilo, com essas virtudes naturalmente? Não, de forma alguma. Nós temos que desenvolvê-las, tá? Como que o homem faz para ser homem? Esforço. Esforço atrás de esforço atrás de esforço. Jamais vai ser masculino pagando um curso de coach. Vai ficar cada vez mais pobre. Mais burro. Sabe? Mais burro. Por quê? Porque primeiro os caras não sabem o que é isso. Eles nunca meditaram a respeito disso. Eles não são na sua vida pessoal. Não assim, o indivíduo não precisa saber o que que é o sol, o que que é a lua. Mas ele tem que ser minimamente na vida dele. Tá? Esses indivíduos não são. Eles pegam assim, ó. O que que é homem pra um coach? Assim, eu não tô nem aí se vocês estão ouvindo isso aqui, se não ficar bravo. Vá merda, sabe? Vá merda. Quiser processar também, eu não tô nem aí, não tenho medo. Vai querer me deixar mais pobre? Grande bosta. Grande bosta, tá? Não tenho medo da pobreza também, não. O que esses caras pensam que é masculinidade? Ah, você tem um estilo de moda. Você tem um estilo literalmente de moda. Assim, ó. É... Aqui, ó. Você literalmente tem um estilo de moda. Você se veste assim, ó. Você veste assim, fazer a barba 100% certinho. Tá? Tem nenhum defeito no cabelinho, por assim dizer. Ó, sempre deixar bonitinho, né? Colocar um brinco na orelha. Andar igual Peaky Blinder, tá? Andar igual Peaky Blinder. Isso daqui é ser homem pros caras. Só que, veja, se você for observar de uma maneira até mais profunda, quem que é ligado à beleza, ligado com a atratividade, com a questão de atrair? É Vênus, tá? Por exemplo, é Vênus, tá? Vênus é ligado à feminilidade. É aqui sim. Aqui, ó. Vênus é ligada à questão da feminilidade. Assim, ó, Vênus por excelência é feminino, tá? E a Lua também. Os dois femininos, tá? Não tem muita diferença até certo ponto. O Vênus é ligado ao feminino, é ligado à beleza, é ligado à aparência, é ligado com a atratividade, tá? E se o cara, ele quer fazer esse tipo de coisa, quer ficar atraindo, quer ficar é, se mostrando belo, isso, aquilo, ele tá sendo Vênus. De uma maneira simbólica, ele tá sendo Vênus. Ele tá imitando isso, ele tá mimetizando isto. Veja, tem uma diferença muito grande, tá? Entre o masculino e o feminino, que é o seguinte: como eles agem socialmente, o feminino atrai e o masculino vai. A mulher chama e o masculino entra. Assim, ó, o feminino atrai, o masculino penetra. É literalmente isso. A mulher chama o cara pra vida dela
E o oposto acontece. O homem literalmente invade a vida da pessoa até um certo ponto. Tá ali. É tipo assim, você pode já ter ouvido histórias desse caso. É bem comum, tá? Ah, por que que você foi aparecer na minha vida? Você apareceu e mudou tudo. Às vezes nem é ruim, sabe? Nem é ruim, a maioria das vezes não é. Só que é uma espécie de espanto até mesmo do feminino. Ele fala, cara, como assim? Você entrou na minha vida e mudou tudo. Você surgiu como um meteoro, uma bomba. Você nunca vai ver um homem dizendo isso. É bem difícil, sabe? Por quê? Porque bem ele que faz a mudança ali até certo ponto. Ele só é atraído, sabe? Mas quando ele é atraído, ele fala, tá, eu já notei que tem algo ali. Agora eu vou penetrar. Se você for observar uma questão mais esotérica, como que funciona até certo ponto o coito? Tá? Se não isso, entende? Então, eu só acho muita coincidência, tá? Eu não sei se necessariamente isso. Ai, Coca, que bom que eu surgi na sua vida. Enfim, vamos continuar. Então tem essa questão, sabe? A mulher atrai e o homem vai. Agora, por que o homem quer ficar traindo? Entende? Por que o cara quer ficar bonitinho pra chamar a atenção? Não é esse o movimento natural do homem. Tá? O movimento natural do homem não é esse. É literalmente invadir espaço, sabe? Por exemplo, tá todo mundo ali de boa, aí surge um cara falando, ei pessoal, olha aqui, eu tenho um negócio aqui pra mostrar pra vocês, ó, se liga. Ele sim tem um aspecto de chamar a atenção, porque, tá? Ele é o sol. Ele tá literalmente brilhando ali. E então ele fala, olha aqui, ó, o que que eu tô fazendo, né? Ou às vezes o cara é mais cara de pau, sabe? E é uma coisa que o homem tem que ser, é cara de pau. Não tem que ter vergonha de nada. Vergonha do quê? Veja, o sol, ele não é atingido por nada. Sabe? E tá, se você fizer alguma coisa meio vergonhosa assim, aí o pessoal fala, nossa, cara, que bosta que você fez. Eu falo, tá, e daí? E daí? Tá, mas, então, assim, você já fez o experimento, a experiência de xingar o sol, de humilhar o sol? O que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre. A mesma coisa de sempre. Então, né? Assim, aqui já entra um certo pua. Eu sei que tá muito bagunçado essa live. Eu espero que esteja compreensível. Eu tô trocando de vários assuntos porque é muita coisa, sabe? É um assunto muito abrangente. E que eu não consigo seguir uma certa linearidade para falar sobre ele. Então, se não tiver tão claro, por favor, me digam que eu tento diminuir o ritmo aqui. Mas enfim. O cara tem que ser cara de pau e não ligar pro que vai acontecer, sabe? Porque as pessoas vão falar, veja, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Pensa numa situação. E seja realista, tá? Vão me bater? Tá, se é homem, você pode revidar facilmente. Facilmente. Pode revidar. E você tá mexendo com traficante? Não, você não tá mexendo com traficante, então ele não vai te matar. Você tá literalmente falando com uma menina. O que que pode acontecer? O que que pode acontecer? Você tá falando com uma menina ali. Opa, boa noite, Drill. Tudo bem, cara? Tá falando com uma menina, cara, o que que pode acontecer? Ela vai te denunciar pra Maria da Penha? Não, cara, não é assim, sabe? Assim, na realidade, no dia a dia, eu já observei, eu trabalho numa empresa com muitas mulheres. A maioria dos casos não é assim, sabe? Tipo, 80% dos casos, as mulheres reclamando o dia inteiro, falando, cara, eu queria tanto homem, eu queria tanto homem. E aqui é uma red pill, tá? Mulher é muito mais gada do que homem. Muito mais gada, muito mais carente. Muito mais carente do que homem. Tá? Muito, muito, muito. Por exemplo, se você acha que você pensa em mulher 24 horas por dia, é porque a mulher, assim, em comparação, a mulher vai pensar em homem 48 horas por dia. Por quê? Porque ela precisa de um sol externo, tá? Ela precisa. É algo muito normal. É o seguinte, tá? A mulher não sabe nem que roupa usar no dia seguinte. Quando você entra no relacionamento, por assim dizer, você observa muito bem isso. Tá? Quanto de relato de homens contando isso. Pergunta pro seu amigo seu, sabe? Pro seu pai. Ou pra mulher. Eu já perguntei pra mulher assim na cara de pau. E muitas responderam, sabe? Que é o seguinte, eu falei assim, quando você vai no shopping e seu namorado pergunta o que você quer, você solta a seguinte frase. Eu não sei. Todas, sem assim, 100% dizem. Sim, eu falo exatamente isso. Entende? Então, ela tem que ser iluminada por fora. E ela é uma necessidade interna. Uma necessidade existencial até mesmo.
Tá? Ou a mulher tem a religião, ou ela não tem sol. Ou a mulher tem a religião, ou o homem, ou ela não tem sol. Ela não tem nada. Ela vai se afundar em drogas, tá? Vai se afundar em promiscuidade. Tá? E por que disso? Porque, bem, é um certo anestésico, tá? Analgésico. É uma maneira dela esquecer a realidade dela. Literalmente é um analgésico. E é um problema, tá? Essa questão da mulher promíscua, por exemplo, como a mulher é a lua e ela é definida quando ela tem contato com o sol, quando ela, por exemplo, tem vários sols, o que que acontece? Ela tem várias definições. E aí acontece o problema da fragmentação da psique, da loucura feminina. Tá? Isso de fato acontece. A mulher que é promíscua, ela é louca. Louca, por quê? Porque ela tem vários sols dentro dela e ela não sabe quem ela é. E ela não é um sol. Ela é vários. Isso é um problema. Isso é um problema muito grave. Então você observa muito isso na pessoa que é promíscua, na mulher promíscua em si. O cara não. O cara, quando ele é promíscuo, o que acontece? Ele fica frouxo, frouxo e covarde. Frouxo e covarde, tá? Porque ele se feminiliza cada vez que ele faz isso. Por quê? Porque é um desgaste natural do homem e da mulher, tá? Então você que tem namorado, por exemplo, você vai observar que é muito desgastante você ficar com uma mulher. Não é que seja ruim, eu não tô dizendo isso. Não tô dizendo nada disso. Tá? Eu não tô dizendo nada disso. Mas é desgastante. Trabalho, gasta muito, envolve muito dinheiro em alguns casos, sabe? Envolve você ficar alerta. Por que você fica mais alerta? Porque, bem, quando é só você, é mais fácil se defender. Mas quando é dois, fica bem mais difícil. Você fica mais alerta. Você olha, por exemplo, pra ver se não tem nenhum cara seduzindo sua mulher. Quanto que você vai ter gastado. Às vezes, literalmente. Mora no Brasil, isso é muito comum. Você vai no encontro com a pessoa, você tá tendo que dar atenção pra pessoa, tendo que olhar pessoas em volta, né, pra ver se não tem nenhum perigo aparente, e tendo que calcular o quanto que você vai gastar com ela. Vai dizer que isso é mentira, que eu tô mentindo, se não é assim mesmo. Eu acredito que só tem homem aqui. Vai dizer que não é isso mesmo. Tá? Então tem um desgaste muito grande. Tá? É como você ir pra academia, por exemplo. É algo ruim? Não é algo ruim, é algo desgastante. Você vai de levantar peso, você vai correr, tá? É algo desgastante. Mas que no final do treino você chega e fala: Opa, trabalho concluído, missão concluída. É exatamente assim como o homem sente com a mulher, tá? Só que agora, se ele faz isso com várias mulheres, o que acontece? Ele perde uma certa energia vital. Ele perde uma certa energia vital. E ele vai ficando mais fraco. Cada vez mais fraco e mais fraco. E ele vai se feminilizando, tá? É... Tem um outro aspecto também. Tá? Tem um outro aspecto de que quando o sujeito é pegador, quando ele é pua, o que que ele faz? Por que que ele consegue pegar um monte de mulher? É porque tá sendo solar e tá brilhando e as mulheres vêm falar, cara, eu quero ter a luz desse indivíduo. Não, é porque ele tá se adaptando a elas. Ele tá fazendo o que elas querem. E quando ele faz isso, não encerrou não. Por que encerrou? Não, tá aqui, cara, tá ao vivo. Tá tudo jóia. Tá, tá tudo ok. Não encerrou não, cara. Nem sei se nós estamos na metade ainda, enfim. Mal pelo mundo, tá? Então, quando ele faz aquilo, né, ele pega várias mulheres, você vai ver que o cara é literalmente submisso. Ele está sendo lunar. E a mulher está sendo solar. E aí o papel tá invertido, tá? Quando ele. Assim, ó, uma coisa que é problemática. Nós somos o que nós fazemos com frequência. Aristóteles já dizia isso. Você é o que você faz com frequência. E quando o cara fica tendo atitudes lunares, ele torna-se mulher. Ele torna-se lunar. É literalmente isso. Tá? Quando ele fica. Ai, meu cabelinho. Ai, meu. Sei lá, meu brinquinho. Será que ele tá tão brilhante? Ai, meu Deus. Será que a mulher vai prestar atenção em mim? Aí eu tô com medo. Tô com medo. Ele vai tornando-se aquilo, tá? Por quê? Porque tem uma certa forma de compensação interna, tá? Ele faz aquilo de maneira externa e por até uma certa coerência, né? Ele fala que, pô, não posso ser aqui hipócrita. Então ele meio que começa a justificar aquilo de maneira interna. Ele fala, não, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou isso. Às vezes é inconsciente, tá? Ele fala, pô,
Eu tô fazendo isso porque eu sou isso, cara. Não é porque, sei lá, eu tô sendo fraco, tô sendo influenciado de maneira externa. Não, é só porque eu sou isso mesmo. E aí é um problema. Ele vira feminino. Tá? Se eu for observar, por exemplo, é. Não vou, eu vou deixar aqui pra aba. Pegar, por exemplo. Pegar um pool aleatório aqui. Vocês conhecem algum pool famoso na internet? Sim. Se é bem famoso pra me colocar um processo também, eu não tenho medo, mas né, é bom evitar. Não é bom ser burro também. Vocês conhecem algum PUA interessante aí na internet? Ah, não precisa de PUA. Ítalo Marcílio é um exemplo. Ítalo Marcílio é um exemplo. Ah, Ítalo Marcílio é um exemplo. De Copini, tinha aquele magrinho pardo. Vou colocar o Copini, tá? Primeiro. Copini. Ah, esse indivíduo aqui, ó. Sendo bem sincero, olhando uma análise fisiológica desse indivíduo, esse indivíduo parece uma mulher. Por quê? Uma coisa é fato, tá? As questões internas influenciam nas externas, tá? Olha, como eu sou bonito até certo ponto, isso, aquilo. Cara, você vai ter que melhorar a sua questão interna, tá? Como você fica bonito? De maneira interna. É você fazendo botox. E veja, o que que é beleza? Tá? Às vezes a pessoa fala, pô, eu sou tão belo internamente, mas fora eu sou tão feio. Não, pô, às vezes você é muito belo externamente, você só não sabe o que é beleza. Eu tô comparando com a Gisele Bündchen ou esse tipo de pessoa que é 100% artificial. A Gisele Bündchen eu não sei em específico, mas modelos assim. Então, você vai olhar um Pua, por exemplo, os caras são muito efeminados, tá? São muito efeminados. É tipo de indivíduo que mesmo que tenha uma barbona assim, você fala, cara, tem um cara desse aparelho na rua folgando comigo, eu teria medo? Eu teria medo? De forma alguma. Mesmo o cara sendo barbudo, shapeado, tá? Veja, é uma espécie de feminização, tá? O que que torna um indivíduo, assim, amedrontador? Amedrontador. É a força interna que ele tem, a potencialidade de causar mal, destruir. Quer um exemplo disso? Eu vou pegar aqui, tá? Vou pegar aqui. O El Chapo. O El Chapo. Esse indivíduo, esse indivíduo dá medo, tá? Esse indivíduo dá medo. Se fosse conversar frente a frente com ele sozinho, sem capanga nenhum, esse é um indivíduo que dá medo. Esse é um indivíduo que dá medo porque ele tem um potencial de causar mal tão grande. É simplesmente você falar uma palavra errada e ir pro caixão. E veja, esse indivíduo aqui tá preocupado com a aparência, tá preocupado com, ai, será que meu cabelinho tá bom? Será que meu bigodinho tá bom? De forma nenhuma. Sabe, vocês vão olhar, por exemplo, Pablo Escobar. Esses caras estavam preocupados com a aparência, cara. Esses caras estavam realmente preocupados. Estavam preocupados com que mulher ah, eles queriam agradar? De forma alguma. E se observar, esses caras tinham muitas mulheres, tá? Eles tinham muitas mulheres. Esses caras se preocupam com a aparência. Olha outro exemplo. Muito mais nobre, tá? Muito mais nobre. Saladino. Olha o Saladino. Cara, bicho feio, tá? Bicho feio. Bicho feio, tá? Muito feio. Mas era um baita do sujeito. Baita de um indivíduo. Sujeito extremamente nobre. Poderoso, tá? Tinha todas aquelas virtudes que eu mencionei. Coragem, majestade e benignidade. Ao máximo. Ao máximo. E você acha que esse indivíduo fica perguntando, cara, como que será que tá meu cabelinho? Como que será que tá minha barba? Será que a minha mulher vai ficar impressionada? Será que eu tenho que agir dessa maneira pra mulher gostar de mim? Forma nenhuma. Observem que, mesmo não ligando para essa questão de estética, o homem tem que se preocupar com a estética com o objetivo de ser prática, de ser útil. Veja, por que o Saladino usava essa roupa? Porque era útil para o combate. Por que você vai se arrumar, por exemplo, de maneira formal no emprego? Porque você está no emprego. Requer uma certa formalidade. Por que você vai se arrumar mais ou menos assim, né? É, só pra ir pra guerra, por exemplo. Você precisa daquele uniforme pra quê? Pra ficar bonito? Não. Pra, sei lá, conseguir se rastejar, nadar, atirar. É uma questão prática, tá?
Ah, como que eu me visto no dia a dia se não tem um motivo tão aparente, uma formalidade tão aparente? Cara, vê as vestimentas recomendadas pela sua religião e acabou. Acabou. É bem simples, tá? Bem simples. Ficar se preocupando com moda. Veja, qual que é o impulso natural do homem? Invadir. De maneira simbólica, né? Penetrar. Penetrar literalmente. A mulher que tem o papel de atrair, ela atrai com um sorriso, sabe? Ela tira o ar do indivíduo. O homem não, o homem só vai. Entende? Como sendo cara de pau mesmo. Ah, bicho, normal, tá normal. Deixa eu ver aqui. Na academia que eu mais uso. A live. Opa, um abraço, Leste, tudo bem? O quê? Ih, rapaz. Copine não é pua, eu acho. O que é pua? Eu não lembro o termo pua, tá? Mas são caras que dão dicas de relacionamento, como pegar mulher. Exato, os caras que se dedicam a pegar mulher. Não que eles sejam comedores, obrigado. Não tem comparação. Ser bandido é sex appeal demais. Coloca a foto do maior comedor do. Eles nem viam pra cabelo. Usava até touca. É. Mas enfim, continuando. Então não se preocupa com a aparência, tá? Você pode ser um sujeito feio, tá? Pode ser um sujeito feio. Nunca vou conseguir pegar mulher? Não, cara, não é assim que se baseia, sabe? Realmente não é assim. Realmente não é assim. Por quê? A mulher busca algo que ela não tem. A mulher já tem a beleza natural. Mas que ela seja mais feinha, ela tem uma certa agradabilidade, um certo poder de atração, um certo poder de sedução. Dependendo da mulher, em graus mais altos, em graus mais baixos. Mas ela tem naturalmente. Ela não busca aquilo, cara. Ela não busca aquilo. Por que ela não busca aquilo? Porque ela não precisa daquilo. É algo bem óbvio. Tá num sentido mais natural, o homem e a mulher é bem utilitarista, tá? A mulher precisa do homem para resolver seus problemas e o homem precisa da mulher para satisfazer seus prazeres, tá? Bem claro, tá? Quem fala, ah, não, mas eu vejo a mulher como um ser extremamente iluminado, majestoso, isso, aquilo. Pode ser que eu esteja mentindo, pode ser que seja verdade. Mas não é a primeira coisa que você sente, tá? Não é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê uma mulher. Tá? Seja bem sincero assim. É a primeira coisa que vem na sua cabeça? É você pensar, olha só como essa mulher é a imagem e semelhança de Deus. Ela é a letra Ba do alfabeto árabe. E ela é representada pela dualidade. Ou você pensa, cara, vamos lá em casa. Entende? É... E a mulher? Acho que a mulher pensa, cara, que cara tão bonito. Nossa, eu queria muito ele pra mim. Não, geralmente o impulso inicial será que esse cara é homem mesmo? Será que ele é... Geralmente o pensamento é o seguinte, será que ele é de fato o que ele diz ser? Será que ele tem culhão mesmo? Será que ele é isso que ele tá dizendo? Entende? Essa questão do amor platônico, do amor idealizado, cara, isso é algo, assim, ó, terciário na relação, tá? É algo, por exemplo, quando vocês já estão estabelecidos, já tem alguns anos de casamento, os dois possuem vida espiritual, e sim, você pode começar a ter aquele amor cantado pelos poetas, tá? Cantado pelos sábios, que é real, tá? Existe. Aquele amor extremamente idealizado até certo ponto, é real, né? Mas isso é uma etapa muito superior. E se você não tendo completado os inferiores, você jamais terá estas, tá? Me desculpe, mas é verdade. E o que que os dois lados pedem? Bem, a mulher pede que o cara resolva os problemas dela, tá? E por que que a mulher reclama muito? É porque ela quer que você resolva os problemas dela. É simplesmente por conta disso. Ah, mas meu cabelo. Ah, mas meu cabelo tá feio. Ah, mas eu tô com dor nas costas. Ah, isso, aquilo. E uma coisa, né? Uma red pill. A mulher nunca vai dizer necessariamente, cara, compra shampoo, meu cabelo acabou. Não. Ela fala, cara, nossa, meu cabelo tá muito ruim. Meu cabelo tá quebrado. Olha só como tá, amor. Ela vai geralmente dizer assim. Mas ela tá falando, cara, resolva meu problema aqui, por favor. Né? Compra um shampoo pra mim. Então a mulher quer que você resolva os problemas dela. Por isso que é normal, tá? Os povos antigos pensarem o seguinte:
Cara, o homem tem que saber fazer coisas. O homem tem que ter habilidades. O homem tem que, sei lá, ser carpinteiro, saber trocar um botijão de gás, trocar um chuveiro, é, atirar, etc, 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 para resolver os problemas da mulher. Significa que você vai ser gado? Não é isso. Não é que você. A mulher fala, ah, eu devo. Sei lá, a mulher fala, beija meu pé, você vai fazer isso? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Muitas das vezes você nem deve fazer isso. Você deve limitar. Você deve ser o mais carinhoso com a mulher. Não, não é isso que a mulher quer. Não é isso que a mulher quer. A mulher pode falar que quer isso. Que quer um cara carinhoso, um cara atencioso, isso e aquilo. Até certo ponto é verdade. Até certo ponto é verdade. Ela quer de fato que o cara ouça os problemas dela. Mas ela quer isso? Não. Ela quer um cara forte. É muito melhor que você seja forte, às vezes seja meio bruto assim com sua mulher, não significa bater nela de forma alguma. Meio bruto com sua mulher do que ser um Dom Juan de Marco. Não é isso, tá? Não é isso que a mulher quer. Não quer um Dom Juan de Marco, porque ela já é aquilo até certo ponto. Ela quer um cara forte. Quer um cara forte. E comprovação dessa força, de maneira meio que acidental, é muito atraente. Tá? É muito atraente. Muito atraente, tá? E é isso que a mulher quer. A mulher não quer o cara. Ai, vem aqui, meu amor, você é tão lindo, tão maravilhoso. Claro que deve ter elogios. Sim, é preciso disso, porque a mulher precisa de um certo conforto psíquico. Precisa. Isso é muito normal você ver mulheres falar, ah, eu sou tão feia. Tipo assim, toda mulher que eu já conheci, ela se sentia feia, tá? Toda mulher, mesmo não sendo feia. Então ela precisa, assim, uma certa aprovação externa. Você fala, ah, mulher, você é linda, assim. Tá? Não tem problema. De vez em quando, não tem problema. Isso faz bem, tá? Realmente não faz mal. Mas não é pra você ficar fazendo isso. Porque não é isso, cara. Não é isso que a mulher quer, sabe? Realmente não quer isso. Ela quer que você seja forte, seja bom. É isso. Simplesmente isso. E ser. E ser. Exato. Mesmo bonita tem baixa autoestima. É o que você mais vê. É o que você mais vê é mulher com baixa autoestima, mesmo sendo bonita. Você vai observar, por exemplo, várias famosas, sabe? Ah, eu tenho um problema de autoestima. Cara, assim, mulher disso tem muitos problemas, tá? Mulher disso tem muitos problemas. 90% é imaginário. 90% não existe. Como o exemplo da aparência. Mulher bonita, cara. Ela se diz feia. Ela tá criando um problema que não existe. A maioria não existe, tá? Mulher. Assim, se você for perguntar, por exemplo, um outro exemplo, um caso, né? É... Ah, e se acontecesse determinada coisa? Sei lá, queria. No caso, acho que seria mais adequado dizer. Pergunte pra mulher assim: situações que podem dar errado. Ela vai citar uma lista. Ah, mas como poderia ser, né? Tirar da minha vida? Como alguém poderia tirar da minha vida? Ela vai citar uma lista. Fala, ah, o cara pode vir de cima, o cara pode vir do lado, o cara pode vir atrás, o cara pode usar isso e aquilo. Assim, a capacidade da mulher de criar problemas imaginários é grande. Por quê? Porque de fato ela tem uma certa fragilidade para com essas coisas. A mulher é mais fraca fisicamente, psiquicamente. Ela quebra mais fácil em vários aspectos, tá? Muito fácil de constatar. Ou seja, ela tem que criar várias situações para que quando chegue e ela esteja sozinha, ela consiga enfrentar aquilo. Não é que ela vai conseguir, a maioria das vezes não consegue. Mas por isso que ela cria, sabe? Por isso que mulher gosta de série de assassinato, com policial, investigação, sabe? Porque isso ajuda no imaginário. É... Homem já não tem isso, sabe? Você vai perguntar ao cara e falar. Você fala com o cara, você vai conversar com o cara e falar, ah, você acha que isso pode dar ruim? O quê? Isso? Não, deixa pra lá, cara. Deixa, você tá viajando. Você tá viajando. Entende? Então tem uma diferença, assim, questão psicológica muito grande entre o homem e a mulher em vários aspectos. Você pode ouvir, assim, de muitas mulheres. Assim, ó, 90% não vai assumir isso, tá? Hoje em dia, 90% não vai assumir até o aspecto físico. É loucura, tá? Se não assumir isso. Isso é algo evidente. Mas você vai ver várias mulheres dizendo, por exemplo, ah, a mulher sofre bastante. E mulher menstrua, mulher é,
tem neném. E a mulher sofre muito mais, né? E por conta disso, ela é muito mais forte do que o homem. Só que é algo que não faz tanto sentido, sabe por quê? Porque, bem, eu nunca vi um homem grávido para comparar com uma mulher, para saber quem aguentaria mais dor. Nunca vi um homem menstruar para conseguir comparar com uma mulher, lado a lado, para ver quem aguenta mais. Ora, se você só tem a mulher como comparação, é claro que ela vai ser mais forte. É tipo você competir numa corrida onde só tem você. É claro que você vai ganhar. Então isso é cope. Esse cope, a mulher tem filhos, então ela aguenta mais. Cara, de onde você tirou isso, cara? Tá, de fato, deve ser dolorido, isso, aquilo. Mas como você sabe que ela aguenta mais do que o homem, né? E por que eu tô dizendo isso, essa comparação? Porque elas utilizam, sabe? Quando você fala desses aspectos físicos, elas vão usar esses argumentos que não fazem sentido. Tá? Falar, ah, a mulher aguenta mais do que o homem, tá? Mas você já viu algum homem grávido pra equivaler? Nunca viu. O que que você tá falando? Você tá louca? É assim, é um erro básico de lógica. Entende? Então, pode ser, a pessoa pode ser meio estragada, pode ter acontecido, sei lá, a 15ª Guerra Mundial, homem ainda será homem, mulher ainda será mulher, certo? E aqui vai uma parte meio pua, né, pros carinhas, pros betas. Agora chegou a vez dos betas, tá? Agora chegou a vez dos betas, e é a seguinte, não precisa ser shapeado pra atrair uma mulher, você não precisa nada disso, tá? Não precisa ficar fazendo mewing. Chegou nossa hora. Não precisa ficar fazendo mewing. Não precisa, sei lá, ficar injetando droga no rabo. Não é isso. Por que não é isso? Porque a mulher não quer isso, já disse, né? Mas repito, ela não quer isso, ela busca outras coisas. O que que ela busca? Ela busca um sujeito forte. Porque a mulher busca um cara para os melhores momentos? De forma alguma. Ela busca um cara para os piores momentos. Ela quer um cara que esteja do lado dela. Assim, ó, quando tudo der errado, tudo desmoronar, ela quer um cara para esses momentos. Pra esses momentos. É... Ah, quando ela tá triste, ela quer um cara que ela dê um certo conforto emocional. É bem normal acontecer esse tipo de coisa, mulher se estabilizar mentalmente. Ela fica triste, desesperada. Ela quer um cara pra esses momentos. Não quer um cara pros momentos de alegria, de felicidade. Porque, pô, é muito fácil, é chato. Não precisa de um namorado pra isso. Você pode achar amigos, né? É muito simples. Então, você, Beto, o que que você pode fazer? Primeiro, se você for um tatu-bola, um sujeito que tem vergonha de tudo, o que que é vergonha senão medo do que os outros vão achar de você, tá? É... Você tem que parar com vergonha, cara. Isso é viadagem, tá? Isso é viadagem. Por que você tá com medo de conversar com a pessoa? E quando eu não digo, o sujeito tem vergonha, é porque o sujeito introvertido gosta de ficar na dele. Não tem problema você ser introvertido. Realmente não tem problema. O problema é você se calar em momentos que você não deve se calar. É porque você tá com vergonha. Sabe, eu preciso pedir determinada coisa pra alguém e não vou pedir porque eu tô com vergonha. Eu tô com medo. Eu tô com medo. É. Viadagem? Viadagem. Tô usando aqui o vocabulário certo. Papo reto. Sem viadagem também. Né? Com linguagem. Quero falar como o Santo Tomás de Aquino falaria. Santo Tomás de Aquino, esse indivíduo falando, ele dá risada, tenho certeza. Então, você tem vergonha? Deixa disso, tá? Deixa disso, porque isso é medo. Assim, ó. Você é o que você se torna com frequência. Quanto mais você exercita é, isso, sabe, de ficar fechado, com medo de tudo, mais você torna-se nisso. Agora o oposto também acontece. Como que você supera um medo? Como que você supera a timidez? Muito simples, tá? Isso é muito simples. Você se expõe a situações de vergonha. Como que você vence o medo de altura? Se expõe a situações de altura. Um exemplo, teve um certo tempo atrás em que pra mim chegar em determinado lugar eu tinha que passar por uma ponte. E eu naturalmente eu tinha medo de altura, tá? Naturalmente tinha medo de altura. Desde criança, desde que eu não me conheço por gente. Pô, eu passava por aquela ponte ali e falava, cara.
A primeira vez deu muito medo. Tá. Porque a segunda, a terceira, a quarta vez, eu falei, "Ah, na verdade era um medo imaginário, isso aqui não existia. Tá? Era um medo imaginário. Então, como você para com medo? Cara, você enfrenta ele. É muito simples, tá? A primeira vez vai doer? Vai. E muito. A primeira vez vai doer muito. Meu Deus, eu quero só que isso acabe. Primeira vez, sei lá, se você fosse expor ao público, com o objetivo de acabar com a vergonha, cara, você vai ficar assim, você vai estremer, você vai ficar vermelho. Mas é só a primeira vez. Na segunda já fica mais fácil. Na terceira, cara, você faz quase de olhos fechados, tá? Na quarta, meu amigo, eu vou falar pra você. É, mulher se atrai bastante por caras extrovertidos, tá? Sendo bem sincero. Não é o cara que é palhação, não. Tipo, é o cara que não tem vergonha, né? Sei lá, tá num restaurante e levanta a mão e fala, ô chefe, vem aqui, por favor. Ajuda aí. Cara, algo básico. Feijão com arroz. Não é nada esotérico. Você não precisa ficar 10 dias meditando no Tibete. Nada disso. Nada disso. Isso aqui é básico. Feijão com arroz. É o que seus pais já te falavam. Você não prestava atenção. Vamos ver aqui mais coisa. É... A galera do Mog Club talvez não iria gostar dessa live. Eu nem sei quem são esses caras também. Eu também não tenho medo desses boiola, não. Mesmo bonito tem embaixo. Eu fui as mulheres, chegou nessa hora. Caiu. Elas não podem ver a live, não podem fazer bone smashing. Eu não sei o que que é isso, meu caro. Já pode começar a falar de Dick Maxing. Porra, mano, o cara tá metendo louco. Coca, como ajudar a mulher sem ser o beta psicológico? Olha, saiba de uma coisa. 90% dos problemas da mulher não são resolvíveis. Por que não são resolvíveis? Porque não são problemas reais. Tá? Não são problemas reais. Tipo, você fala assim, ó. A mulher fala, cara, sei lá, eu tô com medo de que uma possível mulher suja, tipo, uma mulher literalmente abstrata, surja e tente acabar com o nosso relacionamento. Como que você vai resolver esse problema? Não, não tem como você resolver. Você vai, ok, você tá maluca? Você tá louca? Né? Claro, você não vai responder isso, mas na sua cabeça você pensa isso. Você fala, cara, como que eu vou resolver isso? Pelo amor de Deus, você tá ficando maluca, né? Tá ficando maluca. Ou tipo assim, a mulher sonha que você traiu com ela, acorda te batendo. Como que você vai provar que você não traiu ela? No sonho. Outra coisa, tá? Então, olha, como que você ajuda uma mulher psicologicamente na maioria dos casos? Né? Veja, você não vai agir de maneira prática, porque não é possível de resolver. O que você pode fazer é ouvir, sabe? Só ouvir. Só você ouvir, sabe? É literalmente isso. Você meio que escuta ali os problemas e no que der pra ser resolvido, você resolve. Se não, só ouve, tá? É só isso. Só você ficar quieto e ficar ouvindo a mulher reclamar sobre a vida. Eu não acho que o Coca conhece essa. O que? Dick Maxim? Nem sei se pronuncia assim. Dick Maxim. Cabritinho Fox John tomou banho justo. Please um ban me. Opa, cara, eu não dei ban não, cara. Onde que foi isso aí? Real. Esse golpe de mulher gostar de homem tímido é mentira. É mentira mesmo, cara. Mentira mesmo, tá? É, é porque assim, cara, ela busca o que ela precisa, sabe? Ela busca o que ela precisa. Imagina um cara tímido. Tipo assim, você já imaginou um pai de família com medo, por exemplo, de pedir uns lanches pros filhos do McDonald's? Com medo de falar com a atendente? Não faz sentido, sabe? Isso é algo inconcebível. Pô, agora imagina, tipo, de fato, a mulher tem muito medo de várias coisas, sabe? E faz muito sentido numa questão até fisiológica da mulher, tá? Até fisiológica, eu não tô dizendo isso, tá, pra deixar alguma mulher pra baixo, que esteja aqui, de forma alguma, tá? De forma alguma. O objetivo não é esse. É, mas é literalmente mostrar como que é. Tá? Pra quê? Por que eu tô expondo essas fraquezas, tá? Pros caras aqui? É pros caras pisarem em cima das mulheres? Não é por conta disso. Não é pra isso, tá? É porque eles possam ajudar de fato as mulheres, tá? As mulheres que eles viram a ter. Ajudaram de fato. Você fazendo essas coisas. E são coisas que não são nada esotéricas, não são coisas que eu adquiri no Tibete, meditando durante 10 anos. Não, é tipo assim, um beabá.
Fazendo essas coisas já vai ajudar muito essa mulher. Muito, muito, muito. Muito, você vai de fato sanar muitos problemas que ela viria a ter. Deixa eu ver aqui. É, é, essa Lorena, o John, quase que eu ia betar. Sim, não sou o John, mas minha conta main foi de Viriato Base, brutal. Sim, eu me referia a Dick Max. Ah, eu imagino que deve ser, tá? O que a lógica é? Extrair características, tirar conclusões. É complicado dizer, mas até certo ponto sim. Tá? É, você meio que explicar o funcionamento das coisas de maneira a conectá-las. De através de premissa, conclusão, causa, etc, etc, etc. Por exemplo, eu sei que o papo da live não é sobre isso, né? Mas eu vou falar aqui rapidamente. Por exemplo, lógica. O que é um carro de maneira lógica, tá? Um carro é um corpo que uma parte de metal, tá? Sei lá, a parte de cima, eu não sei o nome, mas que tem uma certa superfície de metal, tem quatro rodas. Ou seja, tudo que tiver essas características é carro. Logo, o que não tiver isto não é carro. Vai betar o capeta. Aí não, não deu, pessoal. Contei. Vai doxar o capeta. Não sou nordestino. Enfim, vamos continuar. Não seria a base do simbolismo? Parece que a lógica é uma das características mais masculinas. Olha, é complicado dizer, tá? É algo que a mulher também tem. A mulher pode ser lógica. Veja, o homem e a mulher não são tão diferentes assim em vários aspectos, tá? Não é uma diferença tão grande como nós vemos, por exemplo, nos macacos. Onde o macho é 30 vezes mais forte do que a fêmea. Não, a mulher só tem uma pitada a mais de beleza, adaptabilidade e, sei lá, bondade. E o homem tem uma pitada a mais de coragem, força, etc. O homem e a mulher não é tão diferente assim. E sim, a mulher pode ter lógica, tá? Eu não acho que seja a característica fundamental do homem é ser lógico. Eu não acho que é isso. Eu realmente não acho. Eu acho que é mais a força interna. A força interna. Por quê? Porque a lógica também é representada pelo Mercúrio. Mercúrio. O Mercúrio é apenas uma característica das várias. E o Mercúrio nem assim tão representado pelo Sol, tá? Mercúrio é bem diferente do Sol, até certo ponto. Perto do Sol, se você for observar na astrologia, o Mercúrio está próximo do Sol, tá? Mas ele é bem diferente, tá? Ele é bem ofuscado. Sabe quem seria o Mercúrio? O arquétipo de Mercúrio? O nerdzinho com óculos. Nerdzinho com óculos. É... Então não, ele não é 100% solar, não, tá? Não seria a base. Tá? Lógica seria uma coisa que valeria a pena estudar. Acho que sim, tá? Acho que sim. A lógica aristotélica tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Você não precisa de mais do que isso, não. Realmente não acho que precise. Acho que questão da dialética, né? Depuração dialética, a dialética como ensina o Olavo de Carvalho, já tá de bom tamanho, tá, cara? Já tá de bom tamanho. Mas veja, a lógica é um tipo de conhecimento muito inferior, tá? Muito inferior. Não é algo que vai te fazer compreender as coisas do cosmos. Porque muitas coisas do cosmos, por exemplo, são irracionais, sabe? Como são coisas que não possuem causa e efeito, possuem causa e efeito. Não. São coisas aparentemente ambíguas. Você vai estudar metafísica, por exemplo, você vai ver que muitas coisas são ambíguas ali. Tá? Acho que o Trivium e Quadrivium seria legal de dar uma olhada. Pode ser. Só que eu, sendo bem sincero, tenho um preconceito bem grande com a escolástica, com o que aconteceu com a Igreja Católica na Idade Média. Depois da Idade Moderna, até certo ponto. Eu digo que a modernidade começou em 1500, tá? Em 1500, por aí. Então, eu acho meio complicado. Acho meio complicado, sim, estudar esse tipo de coisa. Pode, tá? Pode. Não acho, não sei. Mas eu não me responsabilizaria, tá? Porque poderia vir a acontecer com sua vida espiritual depois. Certo? E bem, o que poderia dizer mais sobre o masculino, tá? Vamos continuar, né? Coisas que o cara deve ter, assim, pra conseguir a cocotinha. Tá? E eu digo isso porque eu tenho também. Eu consegui, tá? Não foi difícil. Tá? Foi difícil. Foi só literalmente colocar essas coisas em prática. Claro que teve que ter uma certa persistência, mas tudo que é bom vem de maneira demorada, normal.
Mas eu digo isso com propriedade, sabe? Eu literalmente pratiquei essas coisas e deu certo. Então, vamos lá. Mais uma coisa, mais um atributo interessante. Caraceiro, tá? Caraceiro. Quando eu digo caraceiro, não é o cara falar qualquer merda que vira a cabeça, tá? Não é isso. É... Mas, literalmente, ele agir da maneira que ele é. Tá? Da maneira que ele é, escondendo, claro. Homem tem que esconder os defeitos dele, tá? Tem que esconder os defeitos dele. Não é que ele vai dizer que não tem, mas não é não é pra ele ficar expondo, tá? Algo básico aqui. Por exemplo, você não vai chegar na sua mulher e falar, cara, eu tô com um problema disso, 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 daquilo. Porque sabe o que ela vai fazer? Ela vai te deixar, ela vai te dar o pé na bunda. Porque ela quer alguém que resolva o problema dela. E não coloque mais problemas pra cima dela. É algo bem simples, tá? E as outras pessoas também, sabe? Uma verdade dura, mas que é verdade, que é real, tá? É necessária, é que o homem, o valor do homem é medido com base no que ele pode resolver, com base no que ele pode proporcionar. Sabe, todo mundo tem um certo asno, um certo nojo do indivíduo que é inútil. Tá? É inútil. E o valor do homem é denominado a partir do que ele pode dar, do que ele pode oferecer. Qual que o senhor tinha falado sobre ser gentil? Hoje uma garota linda disse que deve se tomar cuidado comigo, pois eu seduzo pela gentileza. Outra dica, tá, cara? Não liga porque mulher fala não, tá? Porque mulher fala um monte de coisa e a maioria das vezes elas não acreditam no que elas estão dizendo, tá? Como que você percebe que uma mulher tá dizendo a verdade ou não? Pelo comportamento físico dela. Ela expressa muito de maneira física. Tipo assim, o mais comum é o seguinte, tá? O cara tá do lado da mulher ali e elas estão quase se beijando, a mulher fala, não, eu não quero, eu não quero. 2 segundos depois ela tá beijando o cara. De maneira voluntária. Entende? Então não leva, tipo, tudo a sério que a mulher diz, não, sabe? E, tipo, nós estamos no Brasil, cara. No Brasil, independente se é mulher, se é homem, a pessoa já não tem muita consciência do que ela fala necessariamente, sabe? Mas olha, se entrar, se você seduz pela sua gentileza, isso não é algo necessariamente ruim, tá? Vai quer dizer mais ou menos que, ó, você atrai a pessoa pela sua gentileza. Já disse que gosta de morango, só que se tu for morango, ela te rejeita. Só que ela esconde e o que ela gosta é de sorvete de morango. Cara, esse aí não tá louco hoje. Daí, se tu for sorvete, já pega ela. Mas se for além de sorvete, morango, aí ela derrete todo. Enfim, continuar, tá? Então, o cara não fica escondendo, sabe? Na verdade, o cara não fica expondo os problemas dele. É o básico. Ah, como que foi seu dia? Ah, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mesmo que tenha sido uma merda, tá? Você não leva o problema pra casa, tá? Você resolve os problemas. Resolve os problemas de casa. Chegou um ponto tão grande assim que os problemas já estão me afundando. O que que eu faço, sabe? Eu não tenho mais força. Cara, tem dois caminhos se você for homem. E um deles inclui você reclamar? Não. Você chama os caras. Você chama os caras, quando eu digo os caras, são seus amigos, são os caras mesmo. Ou você fala pra Deus, tá? Um dos dois. Ou você pode falar pros dois também, não tem problema. Aconteceu um problema, eu tô precisando de dinheiro, cara. Amigo. Ah, sei lá, eu. Tem 10 caras querendo me bater. O que que você faz? Você vai falar pra sua namorada pra ficar desesperado? Não, você vai chamar os caras. Entende? Ah, eu preciso passar numa prova de matemática, tô estudando essa merda, mas eu não consigo, não entra na cabeça. Bem, quem que é responsável por você compreender algo? Deus. Fala com ele. Não dá pra explicar mais. O YouTube limitou meus caracteres depois que zoei um cara numa live. Entende? Então. A maioria das vezes é isso, tá? A maioria das vezes é isso. Quem vai resolver os problemas dos homens assim? São outros homens que são seus amigos, são seus parceiros, sabe? Mas também não fique pedindo muita ajuda. Assim, regra básica: mais resolva problemas do que traga problemas, tá? É muito bom que você resolva mais problemas do que você traga para os outros. Entende? Mas é bom, assim, ó, é fundamental, tá? Você tem amigos que,
possam te ajudar com isso, caso você precise, tá? Caso você precise. Eu felizmente, eu tenho poucos amigos mais internos, tá? Eu converso com muita gente, mas são pouquíssimos que eu deixaria entrar na minha casa. Mas, felizmente, os poucos amigos que eu tenho certeza. E se eu falasse, ó, cara, tô precisando desaparecer com alguém aqui, vem me dar uma ajuda? O cara vem na hora. O cara vem na hora e eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Então você vai precisar ter esse tipo de amigo. Ou falar com Deus, tá? Ele te ajuda também. Mas veja, a maioria dos problemas vem porque Deus quer. Na verdade, todos os problemas vêm porque Deus quer. Quando não é um castigo, tá? Por quê? Porque aquilo te torna mais forte. Porque aquilo te torna mais forte. Então, você pode falar com Deus, mas às vezes o problema ele quer que você resolva, tá? Ele te deu aquele problema pra você resolver. Tá? Ele te deu aquela doença pra você resolver, pra você aprender a lidar com aquilo. Entende? Deus te deu aquela dívida muito grande pra você lidar com aquilo. Muito simples. Pra você virar homem. Se tornar-se homem. Então, esconde, sabe? Oculta todas essas podridão, tá? As podridões. Não sei como se pronuncia esse verbo. Mas enfim, esconde toda a sujeira, tá? Todo o chorume. Tipo, é coisa básica, tá? Você não, tipo, não vai chegar em algum local e falar: ai, gente, eu tenho um problema com masturbação aqui. Eu não consigo. Não consigo ver uma mulher que eu já caio nisso daí. Né, bicho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E outras coisas também. Você pode estar com dor de cabeça, pode estar com uma dor ferrada na coluna. Você vai fazer o quê? Você vai chegar no ambiente, sabe? Não vai falar. Se alguém me perguntar, falar: como que você tá? Você tá tudo bem? Assim, maravilhosamente bem. Não poderia estar melhor. Ah, tem até um conto de um samurai que é o seguinte. Ele, ele tava 5 dias, né? Sem comer, assim, andando pelo deserto. Então ele achou uma cidade. Ok, como tentativa de não mostrar sua fraqueza, etc, etc, ele chegou na cidade palitando os dentes. Mesmo que ele estivesse 5 dias sem comer. Exatamente essa postura que você deve ter. Tá? Chegar na cidade palitando os dentes, mesmo que você esteja sem comer. Por quê? Porque isso vai desenvolver uma virtude sua, tá? De poder agir com coragem e negar seus desejos. Coca, pode dar alguma dica para lidar com piadas de outras pessoas? É o seguinte, piada de quem? É essa a questão, piada de quem? Piada da sua namorada, bicho? É normal, se ela ainda for do signo de macaco, meu amigo, você vai ser zoado o dia inteiro. Você deve ficar nervoso com isso? Não, você dá risada. Você dá risada nesse caso. É... Tá, no caso direcionado a você. Depende muito, tá? Você pode se zoar, tá? Isso funciona. É... Assim, se você não cai é só você não cair na pilha, tá? Você não pode cair na pilha. Você fica nervoso com a zoação dos caras, especialmente dos caras, tá? Eles não vão parar. Eles vão continuar muito. Eles vão continuar assim direto. Então a minha primeira opção é a seguinte, cara, entra na zoeira, tá? Fala assim, cara, você tem uma testona, eu falo, tenho mesmo, bicho. Sabe onde foi escrito os 10 mandamentos? Foi escrito exatamente nessa testa, a que torna sagrada. Então, coisas desse tipo, tá? Se não, aí você pode resolver de maneira mais dura. De maneira mais dura. Acho que meia palavra para um bom entendedor já basta, entende? Já pode literalmente colocar o dedo no peito do cara e falar o seguinte: mais uma vez, isso não vai ser meu dedo aqui no teu peito, vai ser minha mão na tua cara. Eu já falei literalmente isso pra um cara. Eu falei literalmente isso pra um cara, assim, ó. É, na cara dele, com 5 amigos dele em volta, entende? Então você não tem que ter medo. Você vai ter medo, tá? Eu não digo não ter medo, não significa que você não vai ter medo. Você vai ter medo sim, muito. Mas você deve agir. Você não vai resolver a situação. Vai sentir aquele frio na barriga, mas tem que fazer isso, tá? Esse caso em específico com o cara, né? O que aconteceu? Tava jogando futebol na educação física, né? Na escola, na época da escola, não tô mais nela, faz tempo. Mas tava na escola jogando futebol, na educação física. Um indivíduo foi e me empurrou. E a primeira vez eu falei, ok, tá? Foi bem forte, sabe? Você percebe quando o sujeito tá na malícia, especialmente se já jogou um certo tempo, você sabe, você percebe ali, né? Quando de fato é jogo de corpo, quando a pessoa quer te machucar. E então o indivíduo fez aquilo de novo, sabe? Muito forte. Aí eu levantei, eu empurrei ele. Então disse, né?
Próxima vez que você fizer isso, né? Vou dar um soco na tua cara. Ele parou. Ele parou. Nunca mais. Às vezes é necessário você fazer esse tipo de coisa. Sabe? Aquela coisa, a violência não resolve. Quem diz que não resolve? A polícia não entra na favela exatamente fazendo isso, agindo com violência, eles agem com educação, com flores, como o pessoal que propaga esse tipo de ideia idealiza. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Exato, assim, ó, se você for chamar um cara pra porrada, o que que vai acontecer? Ele não vai aceitar, tá? Ou se ele aceitar, tipo, ele não vai. Ele só vai fugir. Chamei pra porrada, o cara aceitou, mas ficou postergando a briga. É o que acontece, tá? Os caras têm medo. Os caras realmente têm medo. Tem algumas histórias minhas também no colégio. O colégio era terrível, cara. Terrível. De, assim, indivíduos de grupos maiores, sabe? Outras turmas e tal. Por que que eu tô dizendo essas histórias? É porque eu sou bom? De forma alguma. Mas porque eu sou ideal? De forma alguma. Você pode encontrar ideais mais elevados na literatura, na história. Mas eu tô dizendo essas coisas porque acho que é o mais próximo, né, de vocês, da nossa realidade brasileira. Uma coisa é você ver um conto, né, cavalheiresco ou medieval da Europa do século XIV. Outra coisa é você viver no Bostil no século XXI, 2024, pós-eleição do Lula, entende? Então, eu conto assim as minhas histórias porque é o que tem mais próximo, tá? Chega mais próximo do indivíduo normal, que eu também sou normal, sabe? Sou um indivíduo completamente normal. É... Vamos lá, né? Teve vezes já onde eu apresentei determinados trabalhos, né? Eu realmente levava a escola a sério, em vários aspectos, tá? Eu queria realmente trazer um outro lado da discussão, sabe? Quando eu fazia algum trabalho, eu fazia um trabalho muito bem feito, muito bem feito. Eu trazia fontes de vários filósofos, vários artigos, com dados, com argumentações, né, lógicas muito bem feitas. Então eu me preocupava com isso. E teve uma vez sobre o movimento Black Lives Matter, em que eu vi que tava todo mundo elogiando o movimento e tal, né? Eu falei, ah, esse movimento, na verdade, não é bem isso, como o pessoal diz, né? Você vai observar, por exemplo, as pessoas que financiam esse movimento, elas não estão preocupadas com racismo, mas elas estão preocupadas com uma certa mídia, né? Eu citei exemplos da Apple, da Amazon, que literalmente escravizam seus funcionários negros lá no continente africano. E por conta disso, sabe, o principal grupo, o responsável por trazer aquele movimento para a escola ficou puto, sabe? Os caras, tipo, 3 anos mais velhos do que eu. Mas um grupo de 10 pessoas se juntaram, né? Contra eu e meu amigo falou, não, vamos te pegar na saída. Eu falei, pode vir, seus merda. Conclusão, tô esperando até hoje. Entende? Então, olha, você pode ter medo disso, tá? Mas veja, a maioria dos casos a pessoa vai fugir, tá? Vai correr. E veja, essa situação de chamar o sujeito pra porrada é só em último caso, tá? Só em último caso. E por coisas bem específicas, tá? Não é, o cara me ofendeu, eu devo chamar ele pra porrada. De forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. Só quando é caso bem necessário, tá? Bem realmente necessário. Sei lá, a pessoa ofendeu a sua mulher, ofendeu a sua mãe, tocou em você, né? Te bateu ou tá manchando a sua reputação. Entende? Então é só em caso extremo. Não é pra você ficar arranjando briga por qualquer coisa também. Você tem que ter um certo autocontrole, tá? Tipo, a pessoa te ofendeu verbalmente, só caga, sabe? Caga e vai andando. Você tentou redipilar os nomes? Eu acho isso um erro. Eu também acho. Por isso que eu parei.